Olá, pessoal, estamos começando mais um Pode Animar aqui na TV Animar. E hoje estamos com a Carolina Carline, que é roteirista, artista do audiovisual. E para entrevistar ela, conversar com ela, bater um papo com ela sobre sua carreira, sobre suas expectativas, suas inspirações. Está comigo aqui meu colega Edivando Tomás. Diga olá aí para o pessoal, Edivando. Olá, galera. Carolina, você pode começar se apresentando, dizendo um pouco da sua história. Tá bem. Olá, eu sou a Carol, eu tenho 27 anos e eu sou formada em cinema. Eu me formei na UFC, sou formada por lá. E desde a época da faculdade eu sempre tive muito envolvida com roteiro, assim. Aliás, foi uma das carreiras que eu pensava em seguir logo quando eu entrei no curso de cinema. E também foi um curso que eu sempre quis fazer, assim, tipo, desde meus 13 anos eu já tinha em mente que eu queria fazer cinema, porque eu sempre fui muito curiosa, assim, para saber como é que os filmes eram feitos e tal. Então, foi por isso que eu cheguei nesse curso, né? Que é um pouco diferente do que a galera costuma ver, né? Porque normalmente segue, medicina, direito, não sei o quê. Então, eu chegava na escola com os meus colegas e falava, não, eu quero fazer cinema. Então, todo mundo olhava um pouco estranho, mas deu certo. E aí, logo no começo do curso, eu tinha essa vontade, né, de trabalhar com roteiro, só que quando eu fui fazendo as minhas primeiras disciplinas de roteiro e tal, eu levei um baque, assim, que eu pensei, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava que fosse. E aí me deu uma crise, assim, falando, não, talvez não seja isso que eu queira fazer. E aí, ao longo do curso, eu fui meio que me afastando um pouco dessa área de roteiro e fui tentando aprender outras coisas. Eu fui aprender um pouco de direção de arte, aprender um pouco de continuidade, enfim. Mas aí, logo no finzinho, assim, poucos anos antes de eu me formar, eu voltei, assim, para a ideia do roteiro por conta do Levi Magalhães, que ele foi o meu colega na faculdade. E aí a gente fazia alguns trabalhos juntos e tal, e foi aí também que eu me aproximei um pouco mais de animação. E ele me chamou para ajudar ele na produção da minissérie que ele tem, na websérie que ele tem no YouTube, né? O Blá. Eu conheço. Não conhece? Conheço. Conhece. Eu conheço o Levi pessoalmente também, o Ravi pessoalmente. Pronto. Então, ele me chamou, né, para trabalhar ali junto com ele na websérie, ajudando a fazer os roteiros dos episódios e tal. E aí eu topei, porque eu conheci um pouco mais o projeto e eu gostei, então eu conseguia ter algumas ideias legais junto com ele. E aí eu participei da websérie até onde a gente produziu, e logo depois abriu um edital da Secult, edital de cinema e vídeo, e ele veio com a ideia da gente fazer um curta-metragem e dublar, né? Baseado na websérie. E ele me chamou para roteirizar esse curta. Então a gente roteirizou juntos e tal. A gente enviou para edital e a gente ganhou e fizemos o curta. E tanto que o curta-metragem ele foi o nosso trabalho de conclusão de curso. E aí, a partir daí, eu fui me envolvendo tanto na animação quanto mais na área de roteiro, né? Porque todos os meus trabalhos, basicamente, o Levi, eu estou sempre junto com o Levi, né? Com a Thaís também. Enfim, a gente tem ali um coletivo, né? A Truca Estúdio. Então, eu também me aproximei muito da Mari Medina. O coletivo de vocês, é só uma pergunta rápida, é só coletivo mesmo ou é pessoa jurídica? Não, ele é só um coletivo mesmo. Não é produtora, não. Não, ainda não. Mas são quantas pessoas, né? Mas são quantas pessoas que compõem o coletivo? Tem o Levi, a Thaís, Emília, que também é roteirista, ela também é animadora. Tem a Mariana Lage, que ela trabalha com voz. Enfim,
Acho que essas são os principais, assim. A gente já teve outras pessoas trabalhando junto, muitas pessoas que eram da nossa turma da faculdade, ou até de outras turmas depois da nossa, mas que, enfim, estavam ali no nosso grupinho. E a gente tem feito, mas, assim, acho que mais recente mesmo foi eu, Levi e Thaís. Certo. Aí, ao todo, você sabe dizer mais ou menos quantas animações foram produzidas na série? Quantos episódios foram? Não lembro o número de episódios, não sei se foi 15. Não vou lembrar agora o número de episódios. Aproximadamente, sim, né? Por aí. E eu não participei, só que eu não participei desde o começo, eu peguei mais do meio pro fim. E aí depois a gente foi fazer o curta. E aí no curta a gente passou, acho que 1 ano trabalhando nele, porque o curta tem 15 minutos, então foi um tempinho. A equipe do curta era quantas pessoas, mais ou menos? Eram 2 animadores, dois assistentes de animação, então da equipe de animação eram 4 pessoas, né? Eu estava tanto na parte de roteiro quanto assistência de animação. E na equipe de arte, acho que era mais umas 4 ou 5 pessoas. Olha, eu acho que era por volta de 10 pessoas, 10 a 12 pessoas, assim, na equipe. Legal. E aí, depois do curta, assim, a gente colocou em vários festivais, então ele passou em muitos festivais pelo mundo e tal, mas aí a gente também entrou numa fase de tentar pensar em outros projetos, né? A gente estava a gente tem alguns projetos em paralelo ao curta, né, que a gente foi tentando desenvolver. Então, a gente escreveu um roteiro de longa-metragem que a gente ainda pretende desenvolver, né? Aliás, produzir. Só que a gente ainda não conseguiu, já colocamos em alguns editais, enfim, mas... enviou para esse último agora? Eu acho que sim. A gente enviou para o passado também, mas aí foi numa época conturbada, né? E aí deu tudo errado naquele edital, enfim. E além do longa-metragem, a gente também tem 2 projetos de série, que a gente ganhou, inclusive editais de desenvolvimento dessas séries, então, para escrever o projeto mesmo. Então, uma delas chama As Memórias de Aryan, que conta a história de uma menina que ela perdeu as memórias dela, então ela vai buscar, ela vai viajar por várias cidades, enfim, para buscar essas memórias. E uma outra série que a gente tem também, que a gente está escrevendo, inclusive tem um teaser em produção, chama Lina e Caju, que são 2 amigos. A Lina é uma menina negra e o Caju, ele é um cachorro azul com uma juba de leão. Então, assim, é um universo onde tem animais e pessoas juntos, enfim, é uma coisa meio louca, que a gente pensou muito num imaginário mesmo, assim, num mundo imaginário. E aí conta um pouco sobre a aventura deles 2 num colégio. Esses projetos que você mencionou aí, é mais voltado para o stop motion, né? A gente tem... eu acho que dá uma mesclada. A Arian é 2D, e a Lina, eu acho que também é 2D. A gente tinha... o desejo inicial era de fazer a Lina em stop motion, mas a gente mudou no meio do caminho, porque a gente entendeu que seria um pouco mais complicado do que a gente imaginava. E aí a gente colocou, ela passou a ser 2D. E o projeto inicialmente ele era bem complexo, porque a ideia... Isso mudou completamente, tá? Eu só estou dizendo como é que nasceu a ideia. Sei. Que era ter tipo, um mundo real e um mundo imaginário. E aí o mundo real ia ter uma estética X, e o mundo imaginário ia ser stop motion, com uma estética, tipo, a gente usa tecido. Mudava a técnica de acordo com o mundo. Isso, mudava a técnica. Mas aí, conforme a gente foi escrevendo o projeto, a gente teve uma consultoria de roteiro
E aí a gente foi entendendo que talvez não fizesse tanto sentido a gente fazer essa separação dos mundos, então também não fazer a separação das técnicas. E aí a gente optou por seguir com outra proposta. Agora, o Blá foi stop motion, o curta, assim como a websérie, né? E, se eu não me engano, o longa-metragem também tem stop motion. Ele não é todo stop motion, mas tem. Quando vocês vão produzir um roteiro, tu produz aí com o Levi, o restante do pessoal. É em equipe ou cada um faz um? Como é que acontecem os trabalhos aí? E aproveitando a fala questão do roteiro, quais são as suas inspirações para criar um roteiro? Como é que surgem as ideias? Tá. Primeiro, assim, sobre o processo de escrita, a gente sempre trabalhou de uma maneira bem colaborativa. Então, quando a gente escreveu o roteiro do longa, né, que chama Azula e os Seres da Floresta, a gente fez bem junto mesmo, tipo, eu, o Levi e a Thaís, a gente sentava, conversava sobre a história, tipo, a gente montou tudo, perfil de personagem, tal, toda a ideia do conflito em si, e o roteiro a gente ia escrevendo juntos. E funcionou para o longa-metragem. Via Google Drive, algo semelhante, alguma plataforma semelhante? Sim. Usava, e depois a gente também usou o Celtics, né, o software de roteiro. E aí, agora, para a Lina, por exemplo, que a gente escreveu agora, a gente teve que escrever todos os roteiros da primeira temporada, porque era uma exigência do edital. E aí, não tinha condição da gente fazer, tipo, todos juntos, assim, né? Então, a gente se dividiu, cada um pegou uma quantidade X de roteiro, e aí o que a gente fazia era, a gente tinha algumas reuniões, né, periódicas para comentar sobre o que a gente tinha escrito, e aí cada um opinava no roteiro do outro, a gente fazia alterações, e além disso a gente tinha uma reunião até com a própria consultora de roteiro. Ela lia todos os roteiros que a gente mandava, e depois ela passava os feedbacks. E aí, eu acho que sobre inspirações, acho que é muito diverso, assim. Eu não tenho, não tem como dizer um padrão, sabe? Tipo, depende do projeto, depende da estética que a gente está pensando. Eu vou muito em referências de desenhos animados que a gente já conhece, né? Porque, enfim, todos são projetos de animação, então... E quais deles? Por exemplo, na Arion, se eu não me engano, a gente tem uma referência muito forte na série Hilda, da Netflix, porque tem uma pegada bem parecida, não sei se vocês conhecem. Não conheço, e aí a gente assistiu bastante. Mas é muito boa, assista. Eu vou dar uma pesquisada nessa série aí. Tá. E aí, agora, por exemplo, para Lina em Caju, que é uma pegada mais... não sei, tinha uma parte de nonsense, é uma coisa mais, enfim, cômica e tal. A gente foi muito para Irmão de Jorel, tem uma outra brasileira, Osvaldo. Enfim, a gente foi tentando buscar referências de desenhos que fossem mais próximos da estrutura que a gente pensa para a série, né? Uhum. E além disso, eu pego referências próprias, assim, da minha vida, assim, coisas que eu gosto, filmes que eu gosto de assistir, estilo de filme, estilo de desenhos da minha infância, que às vezes eu acho que vale a pena inserir como uma referência. É bem, tipo, depende muito do projeto. E na questão de enviar os projetos em si, uma vez o roteiro está pronto, como é que vocês fazem isso? Vocês têm um produtor que faz essa parte? Como é que funciona aí o coletivo de vocês? A gente, nesse projeto da Alina, por exemplo, a gente entrou, porque como o edital ele não permitia inscrever como pessoa física, né, a gente está com a parceria com a Tuxi, né, que é a produtora da Mariana Medina. Então, ela acompanha a gente, né, ficou muito esse processo, né, ela acompanhando junto com a consultora de roteiro, que foi convidada para participar do projeto, e aí toda a parte de envio dos materiais é com ela. Entendo. Até hoje vocês só produziram com auxílio de consultora de roteiro, né? Ou teve produção de roteiro
Só, tipo, Independente. só a Carolina resolveu fazer um roteiro sozinha. Já houve essa ocasião? Não, eu já escrevi sozinha, porém eu acho que nada realizado, né? Porque eu já escrevi na faculdade. Agora, todos os projetos que eu fiz, que foram realizados mesmo, eu escrevi pelo menos coletivamente. Tipo, o roteiro do Blá, eu escrevi, foi eu e o Levi, mas, assim, a gente tinha ali como é que aconteceu? Ele me passou ali uma ideia inicial do que ele queria, porque ele já tinha pensado um pouco como poderia ser a história. Então a gente conversou um pouco e aí eu fui escrevendo. Ele escreveu algumas coisas, mas enfim, a escrita, digamos que a maior parte foi minha. E, que... Fala. E questão dos nomes dos filmes, como é que surge a criatividade para criar o nome? Às vezes é difícil, assim, tipo, como sempre foi muito coletivo, assim, às vezes cada um dá uma ideia, né? Eu acho que tanto a Azula quanto a Arya, elas foram criações que partiram do Levi, então ele já vinha mais ou menos com uma ideia, uma proposta de nome. Line Caju foi uma construção, tipo, a ideia original, eu que dei a ideia, porque a inspiração foi de um sonho meu. E aí eu joguei a ideia, só que a diferença é que inicialmente o nome do personagem Caju era outro nome, e aí a gente tentou conversar juntos para trazer um nome mais brasileiro, e a gente chegou no Caju. Mas seria sempre Lina e o personagem, né? Então depende também. É meio difícil, assim, não é uma coisa. Eu gosto da ideia de trabalhar em conjunto, porque não tem essa coisa, tipo, eu sou responsável por fazer isso e entendeu? Acho que não tem tanto peso da criação, sabe? É uma coisa muito colaborativa. Eu já entendi Então, quer dizer que ou seja, vocês trabalham em conjunto para formar uma ideia, dentro dessa ideia forma um roteiro, o roteiro começa, claro, ganha no edital e produz. É assim que vocês fazem? basicamente. E o processo é muito mais rico, assim, pelo menos é uma das formas que eu gosto de trabalhar. Agora, outros projetos, assim, tipo, eu também, além de roteiros, né, de séries, enfim, de projetos mais voltados para cinema e televisão, eu também trabalho com roteiros de vídeos, né? Então, o processo é totalmente diferente de criar, e aí eu crio mais sozinha, porque, enfim, é outra lógica e também é outra parte da minha vida, que é a minha parte onde eu trabalho. E seria outra equipe também, né? Exatamente, outra equipe. Então, assim. Também é outra equipe. E quando você vai trabalhar com vídeo, teoricamente você não vai estar com os animadores, né? Exatamente. Porque Dependendo do vídeo, né? Teoricamente. Aqui a gente também tem um coletivo, só para a gente contar um pouco da nossa história também, para tu conhecer a gente também. A gente também tem um coletivo que se chama TV Animar, que dá o nome ao canal. Aí a gente tem o MEI, que tem esse mesmo nome. Só que a gente também tem uma associação de cinema, que é PJ mesmo. E temos uma produtora também, que é por onde a gente envia os projetos. E a gente vem batalhando aí na peleja. A gente não tem esse trabalho cooperativo aí que vocês têm. Não temos. Aqui é tipo, cada um é uma função, sabe? Bem determinada. Por exemplo, o Edvanda é mais editor. Aí a parte de roteiro, essas outras coisas, já é uma pessoa só. Basicamente, uma pessoa só para escrever o roteiro. Que aí fica basicamente uma pessoa só fazendo tudo, né? Né, Edvanda? É porque além de eu ficar como editor, também fico na parte burocrática, porque a maioria das pessoas não entendem muita coisa, não tem paciência. Tem algumas para morder, calma, vamos agir com calma que a gente resolve. Sim. O Edvando me ajuda na parte burocrática de escrever os projetos, prestação de contas, essas coisas, e eu fico responsável por escrever os roteiros, criar os personagens, model chat, storyboard e tudo mais que aparecer. Até tirar foto do make-off, na brincadeira a gente faz também. Na verdade, fazemos quase tudo. Então faz voar. Faz quase tudo. Mas é assim mesmo, assim, eu acho que a galera que trabalha mais de uma maneira independente mesmo, que não é tão grande, faz tudo mesmo, a gente faz, tipo... Como eu falei,
Se você não fizer, o seu sonho não acontece, né? Infelizmente, as coisas são assim. Às vezes a gente precisa puxar na frente, porque senão não vai rolar. Aí, pensando sobre isso também, a questão de ter que muitas vezes ter iniciativa própria. Qual foi a experiência que tu levou assim para ti a respeito da websérie, assim, por ser uma coisa sem patrocínio? Uhum. O que é que tu tira de importante disso? De aprendizagem? Olha, eu acho que a aprendizagem que eu tirei daí foi fazer mesmo, assim, tipo, meter as caras e fazer, entendeu? Porque se a gente for esperar, na época todos éramos universitários, enfim, então né, nem todo mundo trabalhava, aí a gente tinha que fazer com pouco. E a gente conseguiu fazer acontecer. Então, assim, não é porque você tem poucos recursos que você não. Que, tipo, você não consegue fazer, entendeu? Eu acho que a gente aprende a fazer com pouco. Então, isso já é um aprendizado muito grande, assim, tipo, gambiarras, assim, inúmeras gambiarras a gente já fez para conseguir entregar algo legal. E eu acho que o interessante é isso, porque muitas vezes a gente tem uma ilusão de quando entra nesse mercado, eu só vou conseguir me realizar quando eu fizer coisas grandiosas e tal, e às vezes não é. Eu acho que é você pensar naquilo que você gosta de fazer. Você quer fazer aquilo? Você se sente bem fazendo aquilo? Então vai e investe, porque aquilo vai te trazer algum resultado, vai te trazer uma visibilidade, vai te trazer contatos. Então, eu acho que é importante a gente começar. E aí eu considero assim um começo, né? A websérie, ela foi um começo. E aí a gente teve a ideia do curta, falou, vamos fazer o curta e vamos tentar aqui botar nesse edital. E a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu ganhar o edital. Então, era de cinema e vídeo mesmo ou era da... Cinema e vídeo. Cinema e vídeo. Pensei que fosse Audi Blanc. Não. E foi, tipo, eu lembro que na época foi, assim, o primeiro curta de animação que tinha ganhado edital em, sei lá, 7 anos. Era um negócio assim. Então a gente ficou, caramba, que doido, a gente conseguiu, então vamos produzir. E a gente deu, tipo, o sangue, assim, sabe, para produzir. Não foi fácil. Tava lá todo dia e ainda conciliando com faculdade, época de TCC, né? Porque, enfim, o curta foi o nosso TCC. E o resultado que a gente conseguiu, eu acho que foi muito bom, assim, apesar da gente ter conseguido fazer com mais recursos, né, porque a gente ganhou a verba para produzir, ainda assim a gente teve muita dificuldade, assim, tipo, de tentar pensar em como reduzir alguns custos ou como otimizar determinada coisa, porque era limitado, digamos assim, né? Já e como chegou tu vê a você, questão vai, você já chegaram a participar de alguns festivais? Olha, de participar, você diz falar no festival ou só passar Ou o filme? falar, apresentar os filmes, em termos ser premiado. geral, ser premiado. A gente teve, como eu falei, o curta ele passou em muitos festivais internacionais. A gente mandou para fora, então teve festival, sei lá, na Turquia, Camarões, enfim, passou em vários países. Aqui ele teve a gente ganhou um prêmio, foi como é que é o nome? É um que tem na UFC, lá na Casa Amarela, que acontecia lá. Eu não vou lembrar agora. Noia. Pronto. Sei, tô ligado. Pronto, a gente participou desse. O curta estreou no primeiro festival Anima Ceará. A estreia dele foi lá, então tava toda a equipe lá. O Levi falou quando teve a estreia. Então tivemos, sim, algumas participações em festival. E o que é que tu acha do cenário, dessa questão da dificuldade de lei de incentivo, principalmente estadual? Porque, vamos ser sinceros, é mais provável a gente conseguir ser contemplado no edital estadual, como foi o caso de vocês, do que na esfera nacional, até porque as vagas são poucas, né? Os atuais
editais que vêm aí da Secretaria de Cultura Federal, vamos assim, né? Especial, vem com pouquíssimas vagas. Eu vi o último edital aí, eu estava fazendo uma conta rápida mesmo, se não me engano, era uma vaga para o Nordeste todo, em animação. Uma vaga para o Nordeste todo. Aí você imagina, é complicado. Aí como é que tu vê essa questão de políticas públicas para isso? Eu acho que aqui eu vejo que a gente precisa, acho que o principal é a comunidade, né, animadores, produtores, todo mundo que está fazendo, a comunidade audiovisual, ela precisa se unir, né? Eu vejo isso, assim, porque a gente tem aqui algumas oportunidades, como você falou, é mais fácil a gente ter ali a nível, né, do estado, e ainda assim é um pouco complicado. Eu acho que a gente tem muitas falhas no processo, né? Demora muito, às vezes o edital cancelado do nada, demora para soltar a verba, enfim. Tem vários problemas aí. E a nível nacional, como você falou, é mais difícil ainda. Então, a Aline Caju, que a gente escreveu, foi um edital de 2018 da Ancine, que a gente conseguiu. Então, assim, tipo, se Vocês eu não me ganharam o engano, desenvolvimento do roteiro, foi? foi o último que teve, se eu não me engano, assim, tipo, antes da pandemia, né? E aí, tanto que foi em 2018, o edital a gente só foi receber o dinheiro para fazer em 2021, 2020. 2020. Então, foi um tempinho aí. Complicada a situação. É complicado, mas eu não vejo assim, tipo, a gente tem que continuar tentando, sabe? Porque senão a gente não, não sai do campo. Só resta tentar, né? Continuar a batalha para frente. O Fernaf estava contando um episódio, que é animador 2D, o Fernaf, não sei se tu conhece. Ele estava contando que muitos amigos dele desistiram de ser animador e preferiram vender fruta na feira. Mas é porque realmente é triste. Você vê uma realidade de 6, 7 anos sem edital, é complicado. É. E o pior de tudo é a burocracia, que é imensa. Quase diz assim, faz com que Muita você burocracia. desiste logo. Acho que as voltas dizer assim, desistem logo. É verdade. Na tua opinião, o que tu acha? Se houvesse editais anuais, com cronograma certinho e executando tudo direitinho dentro dos prazos, tu acha que ia aumentar o volume de obras de animação por ter o edital regularmente, ou tu acha que ia acabar tipo assim, produtores, roteiristas, ia conseguir tipo fazer todos os seus projetos e até, digamos assim, muita gente ia ter uma escassez de projetos? Como é que tu vê essa questão? Tu acha que ia aumentar o número de pessoas produzindo? Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu consigo responder assim, porque eu acho que tem que ter o ponto dos dois lados. Eu acredito que a gente tem muito profissional hoje aqui que tem muito projeto para botar para rodar. Então, eu acho que com certeza teria bastante coisa inscrita e tal, mas eu acho que também uma coisa importante é ter uma certa, como é que eu posso dizer, um ensinamento sobre todo esse processo de edital. Tipo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia legal, mas eles não sabem nem qual é o primeiro passo que eles têm que fazer. Tipo, o que eu preciso para inscrever um projeto no edital, como é que eu posso fazer para melhorar as minhas chances, enfim, que tipo de apoio eu posso buscar. Então, eu acho que é legal ter esse incentivo também como é que eu posso dizer? Ensinar as pessoas, né? Já que essa é a maneira, A pelo parte menos, de mais produção, fácil. né? De escrever, né? Eu acho que se essa é a maneira mais fácil da gente conseguir, né, para a gente ter alguma chance, então acho que a gente precisa informar as pessoas sobre como elas podem conseguir, né, ir atrás dessa chance. E eu acho que se a gente tiver isso, todo mundo tem um pouco mais chance de ir atrás, sabe? E eu Como é acho que que tu também, vê? Pode concluir. eu ia falar que tem um outro ponto que eu acho
legal agora, eu sei que tipo, é difícil às vezes produzir sem grana, porque enfim, você precisa viver, né? Mas Vai além da paixão, né? Você precisa ganhar dinheiro. Não dá para exatamente, não dá para fazer não só dá por para amor. viver só por amor, não dá, não tem condição. Por mais que a gente goste, não dá. A gente tem um canal aí que a ideia, por exemplo, do próprio podcast que nós estamos fazendo, já é por causa dessa questão de não fazer só por amor. Eu tenho um canal hoje, nosso canal está chegando até porque por amor não paga as contas. Por amor não paga as contas. Então. Com certeza, não paga as contas, não paga nem a internet, viu? Seria o básico, né? Aí a gente está com um canal que está chegando em 5 mil inscritos, então eu gostaria já de passar um recado aqui para quem está acompanhando mais um Pode Animar. Clique aí no sininho de notificação, compartilhe com seus amigos. Não deixe de clicar aí no sininho de verificação para você receber todas as notificações. E continuando o nosso assunto, Carolina, como é que tu vê a questão de fazer com que os animadores e artistas, seja roteirista, seja produtor, continuem permanecendo no estado do Ceará, por exemplo, ou no seu coletivo, no seu grupo, para que fortaleça o seu grupo, a sua produtora, e possa chegar um dia a gente poder dizer assim, não, agora nós não precisamos mais de edital, porque está todo mundo já bem capacitado, com contatos com Netflix, com Amazon, com Disney Plus, enfim, tá todo mundo já chegou a uma esfera que não precisa mais nem de edital para a gente seguir a nossa vida, profissionalmente falando. E voltando ao assunto do edital, ainda lanço mais uma pergunta. Tu acha que devia existir algum critério? Porque eu estava imaginando outro dia aqui em casa sobre a questão dos editais serem anuais. Essa pergunta anterior que eu te fiz. Se houvesse editais anuais, tu acha que seria justo, tipo, a pessoa, vamos imaginar que um cenário hipotético, uma pessoa que ganhou 3 longas, ela continuar participando do edital como se não tivesse ganhado nenhum, porque começa a gerar um ciclo vicioso, aonde não vai oportunizar outras pessoas. Sim. O que é que tu acha dessas coisas aí que eu eu tava fazendo tantas perguntas assim que, olha, se eu tivesse essa resposta, a gente já estaria nadando no dinheiro, mas enfim, eu não sei se eu tenho todas. Eu acho que faz sentido isso que você falou dos editais de terem tipo algum tipo de critério, porque eu já vi muitas vezes vários editais tipo as mesmas pessoas, as mesmas produtoras ganhando projetos em anos seguidos assim, e isso, querendo ou não, prejudica um pouco. Parece que porque assim, tipo, eles vão se desenvolvendo, crescendo ali, mas a gente precisa dar chance para as pessoas iniciantes se desenvolverem também. Então, eu acho que uma coisa legal por exemplo, ter cota, né, para roteirista iniciante, animador iniciante, diretor iniciante, isso é bem legal de ter. Porque isso dá espaço para a galera que está começando, para ir se inserindo no mercado, fazendo contato. Faz sentido isso, assim, de tipo, ganhou um longa no edital do ano passado, aí nesse ano não pode mais concorrer não pode concorrer nessa categoria de novo, enfim. Eu acredito que... Ou tem um limite, né? Porque eu acredito que quem produziu 3 longas, teoricamente, ele deveria ter aberto algum canal para ele seguir a carreira dele para frente. Exatamente. E quem produziu 3 longas, é 3 longas, né? Pois né? Eu acho que a lógica do edital, ela poderia ser mais voltada para esse início, né? Mas, tipo, quem já está consolidado aí com 3, 4 longas, né? Eu acho que já devia... Aquela, né? Eu acho, mas também a gente não sabe como é que funciona, né? Também depende do sucesso que cada obra teve, né? Exato. Mas, enfim, acho que eu não lembro mais a outra pergunta que você me fez. Que você me fez outra antes dessa. Tu lembra, Divan? É que não lembro Era mesmo. foi sobre essa regra aí e era outra, agora me esqueci também, que eu falei coisa demais, eu me esqueci. Era sobre... Não, mas vamos para frente. Guerra acaba tentando lembrar, não. Se eu me lembrar depois, eu falo outra vez. Tá bom.
E o que é que tu curte de assistir quando tu tá em casa, assim, de animação ou mesmo de ficção? O que eu curto? Acho que de animação eu já falei grandes coisas que eu gosto de assistir, né? Então, eu gosto muito de Irmão do Jorel, eu gosto de Hilda, animações mais antigas, né? Que eu assistia muito, por exemplo. Acho que eu já vou falar de animação antiga, que eu acho que é o mais fácil de falar. Eu gostava muito de animações bem nonsense, assim, tipo Dudu do Edu, da Cartoon. Dudu, é massa. Eu achava muito graça quando assisti, ó. É engraçado. Ah, eu amava. É engraçado, ó, velho. Coragem com o Covarde, gostava muito. Também assistia. E aí, acho que de ficção eu gosto muitas coisas. Assim, eu gosto de Stranger Things, né? Que é uma série que tá a série do momento. Tá Então, nos comentários aí. eu só, tipo, eu tento dar uma variada, assim. Eu gosto de assistir filme de tipo, ação, eu gosto de aventura, gosto de drama. Eu só não sou muito fã de terror. Não acho legal. Terror é bom. Ah, não gosto não. Mas é um terror que presta. Eu tava assistindo uns terror, pelo amor de Deus. O lugar acaba ter medo, o cara faz era rir. Por isso, né? Tá desligado De... o áudio, Fábio. Ah, é. E teve um filme de terror, Edmando, que eu assisti, que eu Uau. tenho pesadelo até hoje. Aí eu evito de assistir filme de terror porque eu peguei trauma. Meu Deus do céu. Não acredito, né? Eu não assisto, não. Eu gosto de comédia também, coisas de comédia, filme de comédia, série de comédia, dependendo da comédia. Né? Também tem umas comédias que não vale a pena, não. Tem Comédia americana eu não curto muito, não, porque é sem sal. É porque é complicado fazer o Edvando rir. Edvando é uma pessoa que não ri muito. O único que eu gostei, uma série americana que eu gostei, é O Maluco no Pedaço. Até hoje, é bom. a cena Todo é mundo odeia o engraçada. Chris, é muito Também bom. é bom. Podia até fazer uma versão brasileira, né, Edvando? Todo mundo odeia o Fábio. Não. Estaria certinho. Todo mundo odeia o Fábio. Mas seguindo o nosso bate-papo, Carolina, também quer que quais são os seus objetivos, assim, essa expectativa para os próximos anos aí? Você tem alguma meta, produzir um longa só seu, um roteiro totalmente seu? Até onde você pretende chegar? A Amazon, Netflix? Qual é o objetivo aí? Tá. Olha, sendo bem sincera, minhas ambições não são tão grandes assim, não. Eu acho que eu tenho vontade de ver os projetos que a gente tem, né, no coletivo serem realizados. Então, tanto o longa que a gente tem já escrito, a gente quer fazer muito acontecer, quanto os 2 projetos de série que a gente desenvolveu também. Então, a gente vai tentar, tipo, sair, vender, enfim, dar algum jeito para fazer acontecer, né, e torcer para que aconteça. Eu acho que é isso, mas eu acho que de maneira geral, uma coisa que eu gosto, assim, é mais trabalhar com criação mesmo. Eu não tenho ambição de, eu quero ter um roteiro, tipo, que ganhe muitos prêmios, eu quero estar na Netflix, eu quero estar na Globo. Eu não tenho essa ambição. Eu gosto de trabalhar com criação, seja, tipo, a nível, assim, se 10 pessoas assistirem aqui, eu tô feliz, sabe? Tipo, ou, enfim, eu gosto de trabalhar criando. Então, isso para mim é o mais importante. Agora, eu não tenho esse sonho megalomaníaco. Eu já tive, né? Mas eu acho que hoje eu sou mais pé no chão. Então, Entendo. acho que é isso. E quando tu estava em produção, tu ficava só na parte do roteiro ou tu ficava flutuando ali por outras funções? Tipo, vamos lá, vamos voltar aqui no tempo, na máquina do tempo aqui. Pensar lá na época Você migrar para outras áreas, tipo filmagem, tipo direção. Fotografia, no caso, que era stop motion, por exemplo, na construção dos personagens, no layout dos personagens, esse tipo de coisa. Eu
fiz algumas outras coisas, mas em geral eu fiquei mais no roteiro. Mas, por exemplo, durante a faculdade eu tive algumas experiências com continuidade e direção de arte, assim, então foi uma experiência legal, mas aí depois eu não me identifiquei. Aí durante o curta-metragem, né, o dublar, eu era roteirista, eu fui a roteirista e também estava como assistente de animação. Então, eu fazia algumas animações mais secundárias, tipo, a gente tem, né, a gente tem um laguinho lá que é um oásis, então eu lembro que eu animei aquele laguinho aí, toda hora eu tinha que ficar passando o pincel para fazer a água se movimentar. Agora, alguns movimentos menores era eu que fazia, porque eu não sou animadora, né? Tipo, eu tava ali fazendo na doida, o Levi que manda, na doida não, né? Mas o Levi orientando, a gente tinha o Josimar orientando, e também eu era responsável por tirar as fotos, né? Agora, eu mesma, em outras atividades, o que eu tenho vontade de aprender mais, que eu só vi também básico na faculdade, eu gostaria de investir um pouco mais em edição de vídeo. Eu, tipo, eu não sei nada hoje mais, não lembro, mas eu gostaria de voltar a estudar isso, assim. Então, editar vídeos eu acho que é algo que me chama atenção. É bom editar vídeo, pensa, é ótimo, é maravilha. Você sente assim uma fluidez e quando você vê a timeline assim tudo pronto. De animação, melhor ainda, né, Ivan? A Maria, de animação arranca os cabelos, eu tô quase careca. Imagina. Mas a animação é maravilhosa. Mas hoje eu tô saindo de edição, mas para uma parte um pouco mais avançada. Não sei se você já chegou a conhecer Deepfake. Remover o fundo da pessoa. Sim, eu vi um vídeo dia desses de deepfake que eu fiquei assustada. Que era o cara que botava a cara do Tom Cruise na cara dele. Isso, dá pra fazer isso no ar. O Edvan vai fazer isso aí. Pode ter certeza que o Edvan vai fazer isso aí. Não, eu já baixei os programas, já estudo. Infelizmente, já sabia, já que você ia fazer isso. Eu fiz uma brincadeira, eu gravei, eu fiz com que fizesse a transição de mim jovem para idoso. Tá uma porcaria? Tá. Mas eu fiz. Tá pelo menos alguma coisa que preste. Tá bom, cara. Maria, Edvan, agora deixa eu perguntar a Carolina o seguinte. Carolina, como é que tu tem visto a questão das mídias sociais? Tu acha que é possível a pessoa mostrar seus trabalhos, seu talento através das redes sociais e, de repente, até conseguir viabilizar projetos maiores, médio e grande porte? Como é que tu vê essa questão aí do boom da internet, das redes sociais? Eu acho que sim, uma grande ferramenta hoje para dar visibilidade para qualquer profissional, né? Desde o maior, que o maior com certeza vai ter mais visibilidade porque ele tem mais recurso. Então, ele pode pagar uma publicação, promover, não sei o quê, enfim, fazer toda uma campanha, mas os menores, né, criadores aí de conteúdo, eu acho que também conseguem. Então, é uma ferramenta interessante, é uma ponte interessante. Se você conseguir manter ali uma certa frequência de postar o teu conteúdo, de mostrar, eu acho que pode ser, sim, um aliado, né, na sua carreira. Inclusive, é um ponto que, às vezes, eu até penso, assim, que a gente poderia fazer mais, né, ali no coletivo, a gente vem discutindo, é que realmente a gente ainda não conseguiu achar o tempo para fazer, né, porque cada um trabalha em outras coisas, né, além disso, porque, enfim, como a gente falou, a gente precisa viver, a gente precisa pagar as contas, mas é algo que a gente pensa em fazer. Com certeza a questão de pagar as contas, precisar viver e tudo mais, mas é exatamente isso que a internet faz, ó. Para te dar um exemplo básico. Aqui, eu estou numa ponta da cidade de Quixadá, e o Edvan está lá na outra ponta, no extremo mesmo. E a gente faz um canal assim. A gente passou mais de 2 anos fazendo um canal assim. Todo tempo assim. Eu não ando nem na casa do Edvan, não. E o Edvando menos ainda na minha.
Ah, É é porque, só. porque a casa dele é saindo É no fora. reino de tão distante do É, Fred. é fora do Quixadá. É não, mas é na saída para Fortaleza, que é. Eu estou no ponto de ir para Fortaleza já. Aí, então, eu vejo assim. Aí eu te perguntar sobre a questão de criação de portfólio. Que a gente estava falando sobre internet também, né? Eu acho que para a gente enviar projeto, conta muito. Aí é que também vem a questão de você acreditar no seu trabalho e criar séries essas como a do Levi aí, que pode ajudar, de repente, para abrir portas no que diz respeito a você ter um portfólio, o seu coletivo ter um portfólio. Eu Sim. queria saber de ti o quanto você acha isso importante. Eu acho bem importante, porque hoje em dia, tipo, é difícil, né? Você, principalmente para quem trabalha no audiovisual, enfim, quem trabalha, por exemplo, designers e tal, como é que você vai falar do seu trabalho só falando? Não adianta você mostrar só um papel lá com o teu curso, você tem que mostrar o que você já fez. Então, é importante. Uma coisa que eu já ouvi muito alguns, até roteiristas mesmo, falarem assim, no começo, pega alguns trabalhos, mesmo que seja de graça, tipo coisas pequenas para você fazer, porque você vai criando portfólio. Então, primeiro te ajuda a ter uma experiência e segundo você vai criando portfólio. E aí você vai também ter um pouco mais de noção de mercado, saber então como é que você vai cobrar quando você, né, tiver nesse patamar de conseguir cobrar suas coisas, enfim. Isso vai te ajudar a crescer e vai te ajudar também a ter visibilidade, né? Tipo, quando você chegar para procurar um emprego, você mandar um currículo, enfim, ou alguma outra produtora e tal, vão conseguir ver o que você faz. É o que eu sempre disse pro Fábio. Não adianta eu dizer que eu sou animador, sou fotógrafo, sou design, se eu não tenho nada. Assim, uma pessoa escondida assim do mundo, nas Tem que se cavernas. revelar, né? Se revelar. Você não pode. Meio que tem uma foto no Instagram de uma arte sua, mas é muita coisa. Você tem que se promover. Sim. Como é que você vai pegar projeto, vai pegar. Como é que as pessoas vão te achar, na verdade? Com certeza. E é por isso que a gente está também nessa. Queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que você não tem que ter, tipo, medo de começar e, sei lá, por exemplo, participar aqui num podcast e falar um pouco sobre a experiência que você tem, já são coisas que vão ajudando a gente. Então, aprender mais sobre, conhecer mais pessoas, e a gente conseguir mostrar também o que a gente já sabe, o que a gente não sabe ainda, que, enfim, estamos todos aprendendo. Alguns já estão um pouco mais na frente, outros estão um pouco atrás, mas está todo mundo aprendendo. Recentemente eu estava aprendendo uma nova ferramenta, que eu vejo muitos canais de edição, e às vezes um outro ele dá uma dica. Aí tive a curiosidade de pesquisar sobre determinado programa. Eu fiz, saiu cagado, desculpa até a expressão, mas eu tava aprendendo. Fui buscar, ainda postei. Ainda vou postar no meu Instagram ainda, o vídeo ainda. Mas eu fiz, tá lá. Tá mal feito? Pode até tá. Mas eu tô em desenvolvimento. Diferente a gente só aprende fazendo. Diferente de algumas pessoas que o Fábio conhece, é escondido assim do mundo. Não vamos dizer o nome por questões éticas. Deixa o pessoal quieto. Carolina, eu gostaria de agradecer pela sua presença. E, infelizmente, a conversa estava boa, mas nós estamos chegando a mais ou menos a nossa meta, que é o 50 minutos. E gostaria de saber se você tem alguma consideração final aí para a galera que está nos assistindo, sobre buscar seus sonhos, seus objetivos. A palavra é toda sua. Tá bem. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui, conhecer vocês também, que eu não conhecia. Então, é importante a gente estar criando essas pontes, né? E eu acho que de recado fica, acho que muita coisa do que a gente já falou aqui, mas é de começar. Se você tem uma paixão, né? Ou você gosta de fazer aquilo, independente do que seja. Não, a gente não está aqui falando, a gente está aqui falando de animação, mas não precisa nem estar ligado ao audiovisual. Tipo, qualquer que seja a coisa que você queira fazer, vai atrás, começa a fazer, mesmo que seja ruim, você vai aprender e vai melhorando ao longo do processo. E também não se cobrar tanto de ser assim, sabe, começar e já ser excelente.
a gente tem muito tempo, tipo, o processo ele pode ser longo, então eu acho que é entender o seu tempo, entender as limitações, mas não se limitar, tipo, não deixar que isso te trave. Você ir mesmo assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Não deixar de fazer só porque é difícil. É difícil mesmo, mas você precisa começar de algum jeito. Com certeza, com certeza. Sempre tem que dar o primeiro passo para poder começar a jornada, né? E Exatamente. até a próxima, pessoal. E fique ligado no nosso canal e vamos animar. Tchau, até mais.